Que história é essa de que Silvinho será demitido do Corinthians no domingo, mesmo em caso de vitória contra o Internacional, e que Mano Menezes é o plano A da diretoria? No vídeo de hoje do canal do Nicola, para repercutir e entender direito as informações publicadas pelo Juca Kfouri, quero falar também sobre o Pablo. Muita gente especulando que o atacante abriu mão de 300 mil euros. Perguntei para o Júlio Casares e trago a resposta. Vou falar também sobre o Palmeiras, que busca um centroavante para 2022 e pode trazer uma promessa do futebol uruguaio. Já que falei do Uruguai, quero contar que o Flamengo também está de olho em outro jogador do país vizinho. Para completar, bora atualizar também sobre os tokens rubro-negros, sobre o Atlético Mineiro, Hulk e Diego Costa. Qual a real situação da dupla? Vou falar também sobre Everton Guimarães na Band, sobre a minha portuguesa, sobre Red Bull Bragantino Internacional, além de várias outras coisas a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todos vocês. Antes de passar as informações, dois rápidos e importantes pedidos. Primeiro deles, deixem like no vídeo, ajuda a impulsionar, fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa as notificações, assim você é avisado toda vez que eu fizer vídeo novo ou que eu fizer programa do Nicola. O programa dessa sexta-feira começa às 7 da noite ao vivo pra gente bater papo, tirar dúvidas de vocês e tudo mais, beleza? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dar um último toque importante. Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas esportivas, em que eu tenho me dado muito bem, especialmente com jogos de futebol. Mas no Brasino 777 você também tem várias outras alternativas para se divertir. Você encontra cassino, bingo, poker, blackjack, roleta, além do jogo do bicho. Recentemente mostrei para vocês enquanto eu jogava o jogo do bicho. Você escolhe dois animais e ganha se eles aparecerem nas caixas que são demonstradas. Tudo super simples de entender e bastante divertido. É legal contar também que no Brasino 777 você tem o Pix como método de pagamento para acelerar todo o processo. Sempre lembrando que no Brasino 777 você tem 250% de bônus, por exemplo, nas apostas. Colocou R$100, você tem direito a R$400 de bônus. Colocou R$400 como depósito, você tem direito a mais R$1.000 de bônus, totalizando, nesse caso específico, R$1.400 de banca para você se divertir bastante. Como é que faz para aproveitar esse bônus? Muito fácil. Você tem duas opções. Ou aponta o seu celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela, ou pega no comentário fixo o link que eu vou deixar especialmente para você ter direito aos 250% de bônus do Brasino 777. Bora começar o vídeo repercutindo o empate entre Internacional e Red Bull Bragantino, jogo disputado na noite dessa quinta-feira, partida única do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. O Inter abriu o placar no primeiro tempo com o Maurício, dava a impressão de que venceria até que aos 49 do segundo tempo o Bruninho, uma das jovens revelações do Red Bull Bragantino, apareceu para marcar seu primeiro gol como profissional. É legal contar que recentemente o Bruninho esteve numa lista do The Guardian, jornal inglês que apontou os principais jogadores e os grandes destaques entre atletas nascidos em 2003. Com esse resultado, o Red Bull Bragantino se manteve no quinto lugar, 43 pontos ganhos, o Internacional é o sexto, com 40 à frente do Corinthians. Antes de encerrar o giro de notícias, quero falar sobre a minha portuguesa, que joga nesse sábado a partida de ida das quartas de final da Copa Paulista. O adversário é a Votuporanguense. Partida de ida em Votuporanga, no interior de São Paulo, sábado 11 da manhã. A volta está marcada para terça-feira da semana que vem, às 8 da noite no Canindé, com presença de torcida. Uma das novidades dessa fase final da Copa Paulista vai ser o uso do VAR Lite, que é como a Federação Paulista está se referindo à utilização do árbitro de vídeo, mas com menos câmeras e com um investimento bem menor. Antes de fechar para completar de vez, bora contar sobre o grande resultado, a maior surpresa da quinta-feira na Liga Europa. A Roma de José Mourinho tomou de 6-1 de um time norueguês chamado Bodo. Você já havia ouvido falar? Te confesso que eu nunca. Foi a pior derrota já sofrida por um time de José Mourinho desde o início de sua carreira como técnico.
Bora falar agora sobre a repercussão nas redes sociais da saída de cena de Everton Guimarães, comentarista da TV Bandeirantes. Ele participava, como sempre, nessa quinta-feira do Jogo Aberto, transmissão para todo o país, e falava a respeito do gol do Arana, entendendo que não tinha o menor motivo para que o gol fosse anulado. Foi quando o Ronaldo Giovanelli em São Paulo começou a apitar, também subiu uma música bem alta e que impedia que o Everton Guimarães fosse ouvido. O Everton ficou bravo, e enquanto a Renata chamava o próximo assunto, que era o Palmeiras. Aí o apresentador diretamente de Belo Horizonte começou a chamar ou a afirmar que só deixavam ele falar quando a notícia era ruim envolvendo o futebol mineiro. Quando era coisa boa, não o deixavam falar. O Everton Guimarães ficou tão bravo que ameaçou sair do ar. E nas redes sociais, especialmente em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, muita gente apoiando o Everton Guimarães. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você vê o papel da imprensa. Use o espaço para comentários para dizer se o seu time é bastante falado, é pouco falado, é perseguido pela imprensa. Estou querendo saber a sua opinião. Bora falar agora sobre Hulk e Diego Costa. Qual é a real situação da dupla? Eles têm condição de enfrentar o Cuiabá domingo 4 da tarde em jogo do Campeonato Brasileiro? Antes de trazer a resposta, só contar que, de forma estratégica, o Atlético tem evitado passar todas as informações sobre a capacidade física dos seus jogadores. A primeira demonstração dessa nova estratégia foi vista na lesão do Diego Costa depois do jogo de ida contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Atlético deixou transparecer a possibilidade de o Diego enfrentar o Palmeiras na volta. Estava completamente descartado, todo mundo dentro do Galo sabia, mas o Atlético passou a impressão de que ele tinha condições, até para gerar alguma confusão no time do Abel Ferreira. Agora a questão envolve o Hulk. Hulk saiu machucado da partida, vitória por 4-0 contra o Fortaleza nessa quarta-feira, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Tomou um pisão do Ederson na mão esquerda e sofreu um corte profundo. Nessa quinta-feira ele foi examinado. A boa notícia é que nem houve a necessidade de submetê-lo a um exame de imagem, não há fratura. O que houve foi um corte muito grande, ele está com a mão enfaixada e deve ter condição de jogo no domingo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte minha importante dentro do departamento de futebol do Galo, e essa pessoa disse que a mão está inchada, que o corte é grande, mas que existe uma boa chance de o Hulk jogar. A frase foi a seguinte: o Hulk está bem, a tendência é tê-lo em campo no domingo, mas vamos saber nessa sexta-feira. Nessa sexta, se ele conseguir treinar sem grandes dificuldades, o Hulk deve estar à disposição. Tem uma curiosidade, o Hulk está um cartão amarelo de ficar suspenso no Brasileirão. E sabe qual é o próximo jogo do Atlético depois do confronto contra o Cuiabá? Flamengo no Maracanã. Até por isso tem gente imaginando que o Hulk possa ser poupado. Não sei se vale a pena, até porque a partida da quarta-feira seguinte tem bem menos valor do que esse jogo com o Cuiabá, até porque o Galo já fez 4-0 contra o Fortaleza e vai ao Castelão para garantir a vaga na final da Copa do Brasil, podendo perder por até 3 gols de diferença. Já sobre o Diego Costa, a frase que eu ouvi foi a seguinte: ainda está readquirindo a melhor forma física para a reta final da temporada. Como o Diego Costa estava há muito tempo sem jogar e foi submetido a uma maratona de jogos de uma maneira muito precoce, muito rápida, ele acabou sentindo. Então o Galo está tomando todos os cuidados do mundo para que o Diego possa se encontrar fisicamente e não se machucar mais daqui para frente. Bora falar agora sobre o Flamengo com 2 assuntos, começando pelo token. Na última terça-feira o Flamengo lançou as suas criptomoedas no mercado e foi um grande sucesso. Em menos de 12 minutos, o Flamengo já havia vendido mais de 1 milhão de tokens, estabelecendo um novo recorde mundial da plataforma Sócios.com. Os outros 500 mil tokens foram comercializados num total de 2 horas. Ou seja, em pouco menos de 2 horas, o Flamengo acabou com todos os tokens, 1,5 milhão de tokens disponíveis. Era o dobro da carga oferecida na comparação com atleticanos e corintianos, que tinham à disposição 850 mil tokens. Consegui algumas informações legais com o Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de comunicação e marketing do Fla. Ele estava me contando que mais de 100 países diferentes compraram os tokens rubro-negros. Foram quase 30 mil pessoas adquirindo. É o lançamento mais democrático da plataforma Sócios.com. Nenhum outro clube vendeu para tanta gente quanto o Flamengo. E só para completar sobre o token, é legal contar que o Flamengo já garantiu 144 milhões de reais graças a esse contrato que terá duração de 5 anos. Mudando para o segundo assunto que eu havia prometido. O
Flamengo tem interesse na contratação de um atacante de apenas 16 anos de idade, uruguaio, chamado Ezequiel Meireles. Informação do Vene Casagrande. Esse atleta atua na segunda divisão do futebol uruguaio. Não tenho a mínima ideia de como é que o rubro-negro descobriu esse jogador. Ele joga num time chamado Atenas de São Carlos. Tem só 16 anos, mas já joga no sub-19 dessa equipe. Perna direita, 1,70 m, bastante elogiado no futebol uruguaio, especialmente na segunda divisão. Está sendo monitorado pelo rubro-negro com a possibilidade de ser comprado num futuro não tão distante, ainda que não fosse para o time principal, que ele chegasse para as categorias de base e fosse preparado, lapidado para no futuro não tão distante estar no time de cima. Por falar em time de cima, Gabigol e Bruno Henrique devem estar à disposição para o confronto contra o Atlético Paranaense marcado para a próxima quarta-feira, jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Já o Davi Luiz e o Arrascaeta devem retornar apenas no sábado da próxima semana, quando o adversário é quem? O Atlético Mineiro, em jogo com cara de final no Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a busca por um centroavante. Já contei para vocês alguns dias atrás que o Pedro, do Flamengo, é o grande sonho de pessoas próximas a Leila Pereira. Negócio praticamente impossível, porque o Flamengo não quer se desfazer de um de seus principais jogadores contra um grande rival. Também há quem defenda dentro do Palmeiras a contratação do Cavani, mas isso não deve acontecer antes do fim do contrato do atacante uruguaio com o Manchester United. Ele está vinculado aos Diabos Vermelhos até a metade do ano que vem, ganha 6 milhões de reais por mês. Então, em janeiro é praticamente impossível imaginar o Cavani atuando por aqui. Diante desse cenário um pouco mais complexo, o Palmeiras está buscando outras alternativas e foi nesse contexto que surgiu o nome de Matias Arezzo. Só 18 anos de idade, tratado como uma das principais joias do futebol uruguaio. Atua pelo River Plate do Uruguai e não da Argentina e já foi especulado ao longo da semana como um possível reforço para a próxima temporada. Dá uma olhada nos números dele nesse ano: 21 jogos, 13 gols e uma assistência. Na temporada passada havia disputado 40 partidas com 15 gols marcados, tem só 18 anos de idade, não dá para se esquecer desse detalhe. Passagem por todas as categorias de base da seleção uruguaia, por exemplo, no Sub-15, disputou o Sul-Americano com números importantes, foram 5 gols em 7 jogos. Já no Sub-17, também pelo Sul-Americano, vestindo a camisa da seleção uruguaia, foram 4 jogos e 5 gols marcados. Palmeiras busca um centroavante porque não confia nem no Daverson, nem no Luiz Adriano. Matias Arezzo, fique de olho nesse nome, prometo ir trazendo novidades assim que elas forem surgindo. Bora falar agora sobre o São Paulo e explicar o que há de verdade na história de que Pablo abriu mão de 300 mil euros ou 1.970.000 reais que o São Paulo teria de pagar a ele. Antes de contar se é verdade ou não, bora explicar o porquê desses 300 mil euros. Quando o Pablo assinou com o São Paulo, havia uma cláusula no contrato prevendo o pagamento de luvas de 300 mil euros caso ele completasse, em alguma das temporadas pelo Tricolor, 36 partidas. O Pablo tinha 35 jogos, havia ficado de fora de 5 jogos em sequência para justamente não completar essa 36ª partida. Até que o Rogério Ceni chegou e resolveu colocar o Pablo em campo no confronto contra o Corinthians na última segunda-feira. Dessa maneira, ele passou a ter direito aos 300 mil euros ou 1.970.000 reais. Muita gente passou a especular essa informação porque nas redes sociais surgiu a notícia de que o Pablo desistiu de pedir essa grana. Fui perguntar para o Júlio Casares, o presidente do São Paulo, e a frase foi, abre aspas, não falamos nada sobre isso com o Pablo, fecha aspas, ou seja, o Tricolor terá sim de pagar quase 2 milhões de reais ao Pablo, que já é o reforço mais caro da história do clube, apesar do desempenho bem baixo. Bora fechar o vídeo repercutindo informação importante trazida por Juca Kfouri nessa quinta-feira. O jornalista do UOL afirmou que o Silvinho, mesmo em caso de vitória contra o Internacional no domingo, jogo em Porto Alegre, será demitido. Não há mais clima, de acordo com o Juca Kfouri, para a permanência do Silvinho. De acordo com o jornalista, somente o Roberto de Andrade, que é o vice-presidente, é o homem forte do futebol, ainda defende a permanência do Silvinho. O Juca ainda completa essa matéria afirmando que assim que o Silvinho for confirmado como fora do timão, Mano Menezes passa a ser o plano A, B e C. Já existe inclusive uma negociação em andamento para que o Mano se torne o sucessor do Silvinho. Quero começar falando a respeito da possibilidade de o atual treinador cair. Se ele vencer o Internacional no domingo, não há nenhuma chance dele ser demitido. De fato, o Roberto de Andrade é hoje
o cara que mais defende o Silvinho. É verdade também que a pressão nos últimos dias foi gigante. O Duílio tem sentido muito desgaste para manter o atual treinador, mas não vai demiti-lo em caso de vitória. Se o Corinthians perder e perder feio para o Internacional no domingo, pode haver algum movimento da demissão, mas não é o natural. Para que o Silvinho caia, ele vai precisar colecionar mais alguns tropeços, mesmo fazendo a observação de que o Corinthians caiu do 6º para o 7º lugar nessa quinta-feira, depois de ver o Internacional empatar com o Red Bull Bragantino. Timão tem os mesmos 40 pontos do Internacional, mas perde nos critérios de desempate. Sobre o Mano Menezes, é importante contar que Roberto de Andrade e Mano Menezes se detestam. Os dois já trabalharam juntos e guardam péssimas lembranças. É quase impossível imaginar que o Mano Menezes volte ao Corinthians tendo o Roberto de Andrade como o homem forte do futebol a quem ele vai dever explicações ou esclarecimentos diante de qualquer situação. A relação dos dois é muito ruim. E não é só o Roberto que não gosta do Mano. O Mano também não gosta do Roberto. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa que trabalha com o Mano Menezes. Essa pessoa assegurou que não houve nenhum contato por parte do Corinthians e também não houve contato por parte do Fluminense. Recentemente surgiu a especulação de que o Mano poderia trabalhar em 2022 no Flu. Até esse momento, ninguém o procurou. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau!